Então, boa noite, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de PO, né? Segunda-feira, feliz Páscoa para todo mundo atrasado. E eu estou gravando de novo essa nossa aula, ativei o mudo de todos. Se alguém quiser falar, perguntar, questionar, colaborar, acione o seu microfone, todo mundo já sabe como é que é o padrão. Então, hoje eu não vou avançar muito no nosso conteúdo, eu vou dar um conteúdo novo, mas relativamente simples, porque a semana que vem nós teremos prova. Então, essa semana, eu sou a primeira prof de vocês da semana, todos os professores provavelmente vão começar a falar isso com vocês, de que todos nós faremos prova, podendo ser desde a semana que vem, né? Então, no caso, na semana do dia... Será a semana que vem, será dia 20. Da semana do dia 20 à semana do dia 30, 30 é uma quinta-feira, então não é a semana completa, todos nós faremos prova, primeiro bimestre, online, e provavelmente dentro do próprio AVA. Eu ainda estou vendo como nós faremos, porque a nossa prova tem umas características diferentes de usar ferramenta, aplicativo, então eu ainda estou vendo como será. Mas, de qualquer forma, se preparem para a semana que vem, infelizmente, véspera de feriado, termos a nossa primeira avaliação e será online. Muito cuidado, tá? É uma pena que nem todos vocês, nem toda a nossa turma está em aula, mas, enfim, muito cuidado com trabalhos exatamente iguais, tá? O trabalho eu até aceitei. Tinham alguns trabalhos exatamente igual. E vocês já sabem, né, pela experiência que já tem, de que usando a ferramenta, o solver é praticamente todo mundo fazer igual. Mesmas colunas, mesmas sequências, mesmas formatações. Então, a própria sequência da programação, ela dificilmente a gente vai ter a coincidência de ser exato igual. Se isso acontecer na prova, eu anulo as duas provas. Então, vocês tenham convicção de que tem que fazer sozinhos, tá? E vai cair exatamente o que a gente viu. Programação, matemática, a matemática, solver, que vocês viram comigo até a aula passada, e hoje que nós vamos estar vendo solver binário, que é uma programação matemática do solver binária. Então, ela é mais simples no sentido de que vocês já viram o solver. Prof, mas, tá travando tudo e não deu para escutar. Nada? Na parte que começou a falar da parte binária ali. Ah, tá. Não, a parte binária é que eu estava dizendo que caiu, que vai cair na prova, programação matemática, o solver, que é até a aula passada, e o solver solução binária, que é o que nós vamos ver hoje. Continua cortando? Não, agora tá bom. Tá. Então, eu falava que solução binária é relativamente mais simples pela experiência que vocês já têm na solução do solver. Hoje eu entraria com transporte, mas como a nossa prova será a semana que vem, então eu vou deixar a parte de problemas de transporte para o segundo bimestre. Então, a gente encerra o primeiro bimestre com a prova até a aula de hoje. Ficou claro para vocês, pessoal, com relação a planilhas, ao aplicativo ser igual de um colega para o outro, e isso justifica anular as duas provas? Sim. Sim.
Débora? Sim. Então tá. Então vamos começar com a solução binária e com um exemplo que é o mais tradicional de solução binária. O que é binário? Binário é um elemento da programação que pode ser 0 ou 1, sim ou não. Então, não existe outra alternativa. Por isso também da simplicidade das soluções. Então, aqui eu peguei um exemplo para vocês entenderem a regra, a lógica, e aí depois o que se pode fazer é inimaginável. A partir de uma lista de números aleatórios, quero montar uma combinação selecionando qual deles, se somados, chegam ao total de 500. Então, aqui eu fiz uma lista, claro que é uma lista pequena. Se vocês fossem somar por tentativa e erro, boto 101, tiro 80, boto 66 com 10, enfim. Quais os números aqui que se eu somar, vou separar eles dessa lista, somando estes números separados, totaliza 500. Numa lista pequena, talvez vocês até pudessem fazer visualmente, mas a ideia é ter uma massa de dados grande e eu poder fazer qualquer combinação. Como que a gente monta isso na programação? Então, vamos lá. Eu repeti aqui, né? Peguei, fui lá para o Excel, repeti aqui os números que o enunciado me deu. A soma total destes números ultrapassa o meu objetivo. O meu objetivo é R$500 e a soma deles é 608,89. Então, logo, alguns ficarão fora e é isso mesmo que eu quero saber. Quais eu somo, quais eu não somo. 0 não, 1 entra. Por isso que é binário. Somo ou não somo, sim ou não, 0 ou 1. Essa minha segunda coluna aqui é a que o solver vai me informar. Ele vai marcar o número 1 naqueles que eu devo somar. E o 0, os que eu deixaria fora. Essa terceira coluna, já vou mostrar depois para vocês lá no Excel, essa terceira coluna é uma multiplicação de produtos para justamente chegarmos à minha função objetivo. Qual é a minha função objetivo? R$500. Então, se eu tivesse aqui o número 1, isso aqui é uma multiplicação. 1 vezes 28,45, claro que aqui daria 28,45. Ou seja, some, Rose. Se esse aqui tivesse 0, o segundo, 0 vezes 20,30, é óbvio que ia dar 0. Então, não seria um número elegível a ser somado. Então, somando-se estes valores desta coluna, aqui é uma fórmula, a soma, porque função objetivo, a célula tem que ser uma fórmula. Nós continuamos com os mesmos princípios que da aula passada de solver. Então, aqui eu tinha que fazer uma fórmula e eu coloquei sinal de igual à soma desta coluna. E o solver vai me calcular isso. Claro que é uma solução binária, a gente já vai ver lá no solver como vamos fazer. E a minha função objetiva é maximizar, eu quero chegar a R$500. Então tá, aqui eu escrevi o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Bom, então como que a gente faz no solver? A minha função objetivo, de novo, grifo, que eu grifei aqui em vermelho, é o somatório, né? O somatório destes produtos, que é o do número vezes esse campo que será binário. Então, aqui vai ter só os números que realmente devem entrar, e a minha função objetivo é a soma. Então, coloquei aqui a função objetivo. Aqui, pessoal, não é nem maximizar, nem minimizar. Eu quero valor de 500. É exatamente o que eu quero. Então, eu posso colocar, não marco nem maximizar, nem minimizar, coloco valor de igual a 500. Quais são as células variáveis? Estas que eu grifei aqui em amarelo.
ou seja, as que o solver irá me calcular. Prof, não tem nenhuma restrição. Sim, o exercício não tem nenhuma restrição. Qual é a única restrição por lógica? Eu vou marcar de novo as mesmas células variáveis e dizer que é binário. Eu já vou lá no Excel fazer com vocês, tá? E aí eu vou dizer que é não linear, que nós fizemos até agora, simplex. E agora vai ser não linear. O binário é não linear. E vocês vão entender, rapidinho, que nenhum número aqui, se eu somar, deixa eu ver se esse é o meu exemplo, se eu tentar fazer qualquer tipo de combinação, eu não vou chegar a 500. Impossível. Então, quando eu der resolver, ó, pontinho de exclamação, porque ele não encontrou números que pudessem ser combinados entre si, gerando uma soma que desse igual a 500. Como que eu posso melhorar, então, isso? Supondo que isso acontecesse, a solução não existe. E se eu quero 500, ou eu altero a minha lista de dados, ou eu altero a minha função objetivo, não pode ser 500, ou eu faço resolver sem restrições de números inteiros. Neste momento, neste browse, quando o solver abre ponto de exclamação, nestas condições de binário, eu tenho essa opção, resolver sem restrições de números inteiros. Quando eu marcar aqui, eu posso definir uma margem de tolerância, de aproximação do número que eu quero. Então, eu coloquei, agora eu mudei os números, depois eu vou entrar lá. Olha só, eu mudei, eu botei 10%, vamos dizer assim, certo? Não me lembro qual foi o número que eu botei, de aceitação, de margem. E aí ele começou a colocar, ó, 28,45, 20 com 30, 101,90, 15, esse aqui não entrou, 41 com 70, 31 com 70, olha aqui, ó, 80. O 80, ele deixou zero, mas ele marcou dos 80, basta entrar 37 com 21, uma parte desse meu número, somando-se com todos os restos, inclusive o 120, agora sim, fechei 500. E não vai dar mais erro. Então, ele encontra uma solução porque eu dei uma margem, um percentual de aceitação. E é essa a minha solução. Onde está o número 1, eu devo somar. Onde está o número 0, não é para entrar. Então, olha só. Ah, tá, aqui, ó, eu printei a margem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar em opções e aqui, ó, precisão da restrição. Eu coloquei 0,01, que é o máximo que eu podia botar 0,0001, poderia. E talvez ele encontrasse uma solução ainda melhor do que aqui, ó, diminuiu quase mais do que 50%, né? Deste número apenas, para chegar aos 500. Então, é uma forma bastante fácil, né? E aí, vocês vejam que se eu agora fizer de uma outra forma, colocando aqueles 10%, ó, eu não vou chegar a 500, eu vou chegar a 496,14. Então, agora ele vai colocar os números inteirinhos, como estão aqui, ele não vai alterar o meu valor, certo? Mas também não vai chegar à minha função objetivo, que era 500. Ele vai aplicar a minha margem de 0,01, deixando algum número fora que antes provavelmente ele não tinha deixado. Ó, antes ele tinha usado quase todos, o 28 com 45, o 20 com 30, ele alterou apenas o meu 80. E agora não. Agora, olha, já deixou fora estes dois números, deixou os números exatamente como eles estão na minha massa de dados, e com esta tolerância de 0,01%,
eu não chego a 500, mas chego a 496,14. Então, essa é a solução binária, tá? Vamos lá. Até aí todo mundo compreendeu? Sim. Então, eu vou fazer o que eu expliquei, agora eu vou fazer. Bom, primeiro, claro, vamos voltar para o nosso enunciado. Primeiro, eu peguei e montei uma tabela exatamente com os números que o enunciado me disse. Essa segunda coluna aqui não tem fórmula, não tem nada, e eu deixei determinada para que o solver me diga, entra ou não entra, 0 ou 1, terei que marcar como binário. Essa terceira coluna, eu só tive que construí-la em função de somar aqui embaixo, na minha função objetivo, para entender os R$500, os 500 que eu quero. Então, que fórmula eu fiz aqui? Eu multipliquei este número pelo que o solver vai me dar. Já sei que será 0 ou 1. Se ele me der 0, é óbvio que aqui vai ficar 0, portanto, não somou. Se ele me disser entra e tiver 1, ele vai transferir esse valor para cá. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E vai ir somando aqui embaixo. E aí, aqui na minha função objetivo, eu busco os 500. Então, vamos apagar aqui e vamos lá para o solver. Vamos apagar tudo isso, certo? Para fazermos junto, ó, vamos redefinir tudo e vamos lá. Definir a função objetivo. Tenho que clicar sobre a célula. Já sei que é esta daqui. Eu marco em vermelho, meu critério. Bem, não é nem maximizar, nem minimizar. Eu quero um valor na minha função objetivo. Então, eu vou marcar aqui e vou dizer qual é o valor. Eu quero atingir 500. Quais são as células variáveis que o solver vai me apurar? Todas essas que eu defino como amarelo. Marquei todas. Única restrição que existe é que este número que o solver vai nos calcular seja binário, 0 ou 1. Então, restrição, vamos adicionar. Vou, de novo, marcar as mesmas células. E aqui, onde eu botava maior ou igual, menor, igual, inteiro, eu posso botar binário. Não tenho mais nenhuma restrição, ok. Resolver. E aí, vocês vejam, não se assustem, ele demora um pouquinho, porque é um processamento diferente do solver que nós costumávamos fazer, certo? E, ó, aquilo que eu falei para vocês, ele não vai encontrar. Se eu vier agora no solver novamente, aqui, ó, opções. Precisão da restrição. Por default, ele vem com precisão praticamente absoluta, 100%, 0,000001. Eu posso melhorar isso aqui e vou colocar assim. Vamos resolver. Não esqueçam, não linear. E vamos resolver. E agora ele encontrou 496,14. Muito bem. E se eu quisesse uma precisão diferente? Como é que eu vou chutar essa precisão? Enfim, vocês, conforme o enunciado eu daria, ou vocês podem, ó, eu mudei um pouquinho, eu quero um pouquinho mais de precisão. Vamos ver se ele vai encontrar. Ó, aquela precisão anterior, 0,01, ficava abaixo, não sei se vocês lembram, vou anotar aqui, era 496,14. Esta restrição que eu coloquei agora, aumentei um pouquinho, queria 0,001, um grau de precisão maior. Passou um pouquinho dos meus 500. Claro que aí o poder de gestão é quem vai definir, né, se seria melhor passar um pouco ou se seria melhor
ficar abaixo um pouco, inferior um pouco. Ou seja, claro que tem que ter a gestão, o enunciado. O exemplo que eu estou dando aqui para vocês nem tem uma historinha contada, não é um caso prático, mas era para vocês. Agora a gente vai fazer um caso prático, era para vocês entenderem o conceito do binário, 1 ou 0, porque aí agora eu posso fazer muitas coisas para que o solver me diga se aquilo entra ou não entra, se eu devo fazer isso ou não. Muito bem, estão todos aí? Ó, o André acabou de chegar, eu não havia visto. Boa noite, André. Boa noite, acabei de chegar mesmo. Acabaste de chegar. Então tá. Então eu gostaria que vocês, antes da gente partir para o exercício, o próximo exercício, que daí já tem uma história, já vai aumentando um pouco aqui, que vocês tentassem. Opa, acho que eu não compartilhei, né? Gostaria que vocês. Como? Quando a senhora coloca o vídeo, está cortando a voz. Quando eu compartilho? Não, quando a senhora coloca a sua imagem ali, a sua câmera tá cortando o áudio. Tá, e assim não. E não, assim, tranquilo. Tá, então eu gostaria, alguns minutinhos, que vocês tentassem montar no solver. Repetindo, essa primeira coluna são os números que eu dei, aleatórios, que somando todos daria 608, com 89. E eu quero que o solver me diga quais números eu devo somar para finalizar 500. Vamos dar uns 5 minutinhos só para vocês tentarem montar aí, pode ser? A planilha de vocês. Pode ser? Prof, essa aula está em qual slide? Não, não está. Não está? Não. Ela agora, como eu estou gravando a aula, agora eu posto depois da aula, né? Tá, beleza, então.
O meu deu certo, prof. Fechou. Prof, deixa eu só te perguntar uma coisa. Naquela coluna ali, que seria o C, eu só coloco zerado o valor ou eu preciso colocar alguma fórmula já nela? Não precisa botar valor nenhum, Débora. Amarela, tu diz, não precisa botar valor. Tá, e do lado, na coluna, do ladinho ali, a última coluna, no caso. Na do lado, Débora, tem que multiplicar. Não precisa. É a C. Tu tem que multiplicar a A com a B. Só um pouquinho, Isso. só um pouquinho. Tá. Então, estamos fazendo, professor. Tá. Débora? Oi. Olha só, aqui em amarelo, ó, eu vou tirar toda a resposta. Não posso botar nada, porque é aquela célula que o solver vai me responder, são as células variáveis, em que o solver vai me definir 0 não soma, 1 soma, correto? Sim. Essa terceira coluna, como que eu vou chegar a R$500, que é a minha função objetivo? Eu tenho que fazer uma fórmula, olha aqui em cima a fórmula, multiplicando o valor original, coluna A, pelo que o solver vai me dar aqui. Se o solver me der 0 aqui, significa não some o 28 com 40. Só um pouquinho, deixa eu fechar o mudo, ativar o mudo, que eu estou ouvindo uma criança chorando. Se eu tiver 0 aqui, a minha multiplicação deu 0. Logo, é para não somar. Mas olha aqui o exemplo de baixo. Se o solver me der 1, como isso aqui é uma fórmula, esta coluna multiplicada por essa, significa, sim, considere o 20 com 30. E aí ele vai somando esta coluna, até eu chegar nos 500, ó. Se ele colocasse 1 em todos os números, eu passaria dos 580. Por isso que ele vai me calcular quais números entram, colocando 1. Quais números não entram, colocando 0. Ficou mais claro? Ficou. Aquele vermelhinho, o que tu coloca sempre em vermelho, tu chegou a colocar alguma fórmula? Ou nesse binário a gente não precisa colocar nenhuma? Sempre a célula onde está a função objetivo tem que ser uma fórmula. Qual é a fórmula? A soma disso aqui. A minha função objetivo é chegar a 500. Olha aqui no solver. A minha função objetivo, eu cliquei sobre essa célula, só que eu disse, não é nem maximizar, nem minimizar. É valor de 500. A minha função objetivo é, aqui, totalizar 500. Como que isso vai acontecer? Se eu tiver 1 aqui, ó, cada um que o solver me preencheu, ele fez a multiplicação e eu somei. Tá. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Tá. Ô, prof, uma dúvida. Diga. Ali quando tu resolve com o solver, né? Beleza, ele vai colocar 0, 1, 0, 1, né?
Daí, se tu mudar lá a quantidade, lá o percentual lá e der um solver de novo, ele não sobrescreve o 0101, né? Tu tem que apagar e fazer de novo, resolver. Sim, sim. Neste caso, sim. Vamos apagar aqui. Vamos lá no solver, que eu não preciso mudar nada, já está tudo feito. Só aqui, ó, entro em opções e vou mudar isso aqui. Vou botar 0,01. Aí eu vou dar um OK e vou mandar resolver. Vai demorar um pouquinho e vai dar de novo os 496,14. Só de curioso, por que ele não sobrepõe, não sobrescreve? Não é nenhuma questão de curioso. Na verdade, são as limitações que o aplicativo tem, né? Quem desenvolveu dessa maneira. Ah, tá. Obrigado, prof. Tá, acho que para mim aqui deu alguma coisa diferente. Não linear, né? Aquele GRG não linear. Não linear. Tá, daí quando eu vou para resolver, ele diz que não teve nenhuma solução. Isso, beleza. Dá OK e vai voltar para essa tela que tu tá. Tá, daí ele abriu normal. Tipo, de novo, a mesma coisa. Tá. Aí, olha aqui, ó, tem um campo... Ele não tem... Como ele deu aquele erro, significa... Ó, eu vou fazer como deu para ti, então. Aí eu coloquei... tinha uma outra opção, acho que é a terceira, acho que não precisa ser número inteiro, alguma coisa assim. Aí ficou tudo quebrado. Ali, ó, resolver com restrição de números inteiros. Isso, aí só um pouquinho. Só um pouquinho. Tu tem que fazer o quê, tá? Vem aqui no OK, volta para o solver, aqui, ó, opções. Está vendo aqui na minha tela? Tá, abri agora na minha. Tá. Opções. Tá. E aqui tem, ó, precisão da restrição. Eu vou tirar e vou colocar uma precisão não tão alta. Vou botar 0,01. E aí vou dar resolver. E aí ele vai me chegar aos 496,14. 0,01, né?
Eu coloquei essa precisão, se vocês querem chegar no mesmo valor que eu, 0,01. Não linear, resolver. Tá, daí ele me abriu a tela, resultado do solver, manter a solução do solver? Tá, tua tela tem que estar exatamente como está a minha agora, já com 496,14. Não, para mim deu 501,44. Tá, para ter te dado, fica aí parado, para ter te dado 501,44, tu não fez a mesma precisão que eu. Ó, quer ver? Eu vou lá em opções, e ao invés de 0,01, eu vou botar 0,001, que é o que tu deve ter feito. E vou dar resolver. Ó, 500,44. Não, deu 501,44. Então, tu tem que estar com algum número digitado errado. 30, 15... Aqui fechou os mesmos. Aqui totalizou 608,89? Isso, fiz a soma. Uhum. Tá. Ele não botou 0 no primeiro? O meu primeiro ali no resultado deu 0. O segundo deu 1. Quantos zeros tu tem? 4. Eu só tenho 2. A tua multiplicação aqui, as fórmulas aqui estão certinhas todas? É esta célula multiplicada por essa? É o A multiplicado pelo B. Sim. Estão certinhas? Sim. Tá. Eu fiz a primeira e arrastei daí. Tá, então só pode ter algum erro aqui no solver, aqui nos parâmetros. A tua função objetivo é a soma de todos eles, tá certinho? Isso, é a soma do coluna C completinha ali. Tá. Tu botou o valor de 500 aqui no objetivo. Isso. E aqui tu marcou como binário. Isso, igual binário. Clica em opções. Tá 0,01. Não tem nada selecionado ali nos quadradinhos. Aqui, 0,001. Não, peraí. 0,01. Mas o meu não estava sinalizado. Tá, olha o número que nós estamos usando. 0,001. Tá. Vamos ver. $500,44. Então, agora fechou, tá? Era só Tá. porque tu não usou a mesma tolerância que nós. Tá, então, se eu estou bem, a Débora conseguiu, Wagner conseguiu, Wagner? Sim, prof. O Amor? E o André já tinha conseguido, né, André? Não, ainda não. Eu não peguei totalmente a aula, eu estou tentando fazer aqui. Tu pode nos dizer aonde você está? Estou montando agora a parte daqui no solver, o que é que eu tenho que montar. Então vamos lá, vou montar junto com você, tá?
Tá. Vou redefinir tudo. Então, a minha célula objetiva, vou clicar, o que é essa aqui? É uma fórmula somando todos esses valores. Tá. Não é nem maximizar, nem minimizar. É valor de, eu quero, a minha função objetivo, ó, é 500. Então, eu vou digitar aqui 500. Uhum. As minhas células variáveis são essas que estão em amarelo e o solver vai ter que me dizer 0, não soma, 1, soma. Ok? Até aí? Tá, até aí eu tinha selecionado, só cortou o que a senhora estava explicando agora. Eu estava dizendo que selecionei as células que o solver vai me apurar. Tá, até aí eu... Uma única restrição, vou adicionar. Hã? Que estas células que o solver vai me calcular seja binário, ó, bin. Ah, tá. Então é Porque- aí que eu não estava conseguindo achar. Porque ele vai ter que dizer 0 considera o número, 1 não considera. É só isso que ele pode me dizer. E é não linear, olha aqui, ó, não linear. Tá. Se você clicar agora em resolver, vai demorar um pouquinho, não se preocupe. E olha que eu tenho uma lista pequena, né, de 10 números. Bom, aí ele já me deu erro. Ó, esse ponto de exclamação significa erro. Significa o quê? Nenhuma combinação desses números eu chego a exatos 500, que é a minha função objetivo. Tá. O que eu posso fazer quanto a isso? Volto lá para o solver e vou melhorar um pouquinho, dar uma margem para essa minha tolerância de restrição. Clico aqui em opções, que por default sempre vem 0,00001, ou seja, 100%. Eu vou melhorar, vou botar 0,01. 0,01. E aí, vou dar OK, vou mandar resolver. E ele me chegou aos 496,14. Quais números eu devo somar para chegar a isso? Só os que, claro, ele colocou o número 1. Mas nenhuma combinação eu chego aos 500. Deu 500 com 44. Tu fez, então, a mesma coisa que a Débora. Vamos apagar aqui. Não usaste a mesma tolerância que eu. Olha que tolerância. 0,001. Olha que tolerância eu usei. 0,01. Tá. Então, vamos voltar lá. Ali onde tu coloca esse ali, ó, usar escala automática. Eu não tinha selecionado aquilo ali, por isso que estava dando diferente. Não sei se me deu igual ao teu. Foi, André? André? Foi. Então tá. Então, pessoal, vamos seguir agora
Agora, para um exemplo um pouco mais técnico, criterioso, um case mais real, mas o conceito é o mesmo, binário. Então, vamos prestar atenção e imaginar a situação. Uma empresa comprou 5 barras de ferro e precisa fazer corte de 2 cortes de 1.000 metros, 1.000 centímetros, 1.000 quilos. 2 cortes, cada um deles com 1.000. 2 cortes, cada um deles com 2.500. 2 cortes, cada um deles com 3.000. E um corte de 4.500 e um corte de 5.100. Então, na verdade, eu tenho 5 barras de ferro e cada barra tem um limite de 6.000 e eu tenho clientes que me contrataram. 2 clientes, cada cliente 1.000 metros, 2 outros clientes, cada um deles com 2.500, são 4 cortes já, mais 2 cortes de 3.000, são 6 cortes, um de 4.500 e um de 5.500. São 8 cortes em 5 barras. Como cortar cada barra de modo a atender todas as demandas com o menor desperdício? Essa é a ideia. Binário por quê? Corta ou não corta? Essa é a ideia. Usa essa barra ou não usa essa barra? Então, como que eu montei? Eu montei lá no Excel assim, as minhas 5 barras, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 e barra 5. Cada barra tem limite de 6.000, ou seja, eu não posso pegar a barra 1 e cortar um corte de 1.000, um corte de 1.000, outro de 2.500, porque é óbvio que vai passar de 6.000 metros. Qual é a barra que eu devo cortar e qual a medida que cada barra eu devo usar? E tenho que atender todos esses meus 8 clientes. Um cliente 1, cliente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que o primeiro cliente quis 1.000, o segundo 1.000, o terceiro 2.500, o outro 2, não estou dando, e um de 5.100. Teria passado, né? Porque 5.100 mais 1.000 dá 6.100 e eu só tenho um limite de 6. Então, eu não posso passar 6 e tenho que atender todos os meus clientes. E quero usar as 5 barras de modo que eu otimize, que sobre menos de cada barra para mim não ficar com um restinho que eu nunca mais poderei utilizar para o próximo cliente. Esse é o cenário. Pergunta que não quer calar. Mesmo sem entender como fazer, vocês entenderam qual é o escopo, qual é o objetivo, qual é o case? Sim. 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 Porque se não entender o case, não adianta ir para frente, tá? Então tá, o que eu fiz daí? Eu peguei, essa é a minha planilha original. Muito bem. Aí eu comecei a colocar aqui um limite, 0,0000, ou seja, isso aqui eu vou ter que somar para ver para cada esses 1.000, que é o meu primeiro cliente, se aqui tiver um número 1, é porque uma destas barras eu usei para fazer esse corte. Vamos supor que tenha um número 1, esse espaço em branco é o solver quem vai me preencher, com aquela opção binária, 1 ou 0, entra ou não entra. Ou seja, eu vou ter esse 0 para somar e vou ter que garantir lá no solver que todos eles vão ter que ser 1 aqui, porque eu não posso não atender algum pedido, e nem vai ter 2, porque eu não vou poder fazer um corte aqui de 1.000 e aqui na barra 3 de 1.000 também, porque vai passar dos 1.000. Então, só vai poder aqui o número. Então, aqui eu até coloquei
para vocês lembrarem depois que isso aqui é uma fórmula. B9 até o B13, é a soma. Eu sei que do jeito que eu vou programar, só uma dessas células vai ter o número 1. O resto vai estar tudo 0. Logo, aqui embaixo, todos terão que ter, para estar certo, o número 1. Muito bem. E aqui. Para mim garantir que eu atendi estes cortes e limites, eu vou ter que fazer uma multiplicação, que é uma função que a gente tem no Solver não, no Excel, isso aqui ainda é Excel, soma de produtos. Então, eu vou somar. Agora, eu estou tentando fechar os meus 6.000, tá? Eu vou somar essas linhas aqui, essas células dessa linha, B9 até I19, aliás, que é até aqui embaixo, I9, perdão, B9 até I9, ponto e vírgula, já vou fazer lá no Excel com vocês, por estes números aqui em cima, soma de produto. Cada linha, somar o produto desta linha aqui. Isso é uma soma de produtos. Isso eu vou garantir depois lá no Solver, isso aqui vai gerar uma soma. Somando tudo, eu vou ter a minha função objetivo. Porque daí nós já vamos lá no Solver colocar uma restrição, que é os 6.000. Quanto maior for essa minha função objetivo, significa que menos sobra eu tenho. Aqui não é mais sobra, é menos sobra. E vocês vão entender agora. Vamos lá no Solver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Opa! Então tá, essa aqui era a minha planilha original, 5 barras, os cortes que eu tinha que fazer e o limite de cada barra, que casualmente é 6.000. Se eu tivesse uma barra que já tinha me sobrado e era 700, eu botaria a barra 1, o limite é 700, supondo que já tinha me sobrado da semana passada. Neste caso, eu fiz 6.000. Aqui, recapitulando, eu fiz uma fórmula, que é a soma de cada coluna. Se o Solver me disser que a barra 1 eu vou usar para cortar para esse cliente 1.000, olha aqui, ó, somou os 1.000. E jamais o Solver vai me colocar de novo um 1 aqui. Por quê? Porque eu não vou atender o cliente que quer 1.000 com 2 barras, né, gente? Se o limite é 6.000, eu vou atender 1.000 aqui, fiz um corte de 1.000. Se eu usar a barra 2 para fazer um corte de 1.000, eu estaria entregando 2.000 para esse cliente. Nunca terá, neste meu exemplo, mais do que 1. Então, aqui ele iria colocar 0, 0, 0, 0. Se ele usar aqui a barra 1 também para o segundo cliente, ainda daria. Porque se o limite é 6.000, olha aqui, ó. Ó, e aqui essa soma de produto, ele já vai me compondo. 1.000 com 1.000, 2.000. Eu não vou poder passar de 6.000. Se ele viesse aqui e me colocasse, nesse caso, o cliente de 5.100, ó, teria passado dos 7.000, dos 6.000. Teria dado 6.100. Estaria errado. Mas eu não vou ficar aqui fazendo por tentativa e erro. Então, quem vai nos fazer esse cálculo é o Solver. Por isso que eu fiz aqui as somas. E isso aqui será uma restrição depois. Nós vamos lá no Solver colocar. E essa multiplicação aqui, que não passe dos 6.000. Então, é uma fórmula isso aqui. Ó, sinal de igual. E eu vou escrever somar. Ó, estão vendo? Somar produto. Se eu der um tab,
ele já vai me pedir qual é a primeira matriz, eu vou marcar. É essa linha inteira. Olhem a sintaxe aqui. Matriz 1, ponto e vírgula, pela matriz 2, que eu quero multiplicar por essa aqui, ó. Terminei. Não tem matriz 3. Como eu vou querer arrastar, se eu der um F4, eu congelo essa segunda matriz, porque ela será a fórmula para todas as linhas. Se não, quando eu arrastar, o solver vai ajustar. E daí vai ficar errado. Fecho o parênteses e dou um Enter. E aí eu poderia vir aqui e arrastar. Porque eu arrastando, ele vai ajustar a segunda linha, mas mantendo a soma do produto por essa matriz aqui de cima, que é sempre a linha inicial. Muito bem. E fiz isso. Qual é a minha função objetivo? É consumir da melhor forma e sobrar o menos possível desses 6.000. Se aqui eu estou fazendo a soma, vamos de novo. Se ele me mandar usar aqui, ó, 1.000. Se ele me mandar usar essa aqui, 2.500 mais 1.000, esse total aqui vai virar 13.500. E, claro, vai estar somando aqui, que é também a soma do produto. Não é uma soma aleatória. Então, eu vou também somar o produto. Bom, vamos zerar isso aqui. E vamos lá no solver, fazer agora a programação. Essa minha função objetivo, a minha matriz é um pouco invertida, tá? Não é... Aqui eu fiz linha por essa matriz aqui de cima. Agora, eu vou fazer, aqui na função objetivo, somar produto também, desta coluna aqui, dos 6.000, por esta coluna aqui. Ou seja, os 6.000, os limites, multiplicado pelo que de fato eu vou consumir, vai me dar a função objetivo. Por isso aqui eu escrevi que quanto maior for a minha função objetivo, significa que eu terei menos sobra. Vou estar multiplicando os dois produtos, que é o limite pelo que de fato eu consumi. Vamos lá no solver fazer a nossa programação. Muito bem. A minha função objetivo, cliquei aqui. Como? Só mostra, por favor, a fórmula da soma da função objetiva aqui. Aqui? É. Ó, sinal de igual, somar, eu nem preciso escrever tudo. Tab. Qual é a minha primeira matriz? O limite, marquei todas. Ponto e vírgula. Qual é a minha segunda matriz? Esse resultado aqui. Marquei todas. Não vou dar F4, porque eu nem vou arrastar essa fórmula, ela é única. Fecho parênteses, Enter. Aqui do lado está escrito a fórmula, tá? Ah, entendi. Ok, obrigado. Tá? Bom, vamos lá no solver, então. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Então, tá, minha função objetivo é a que está marcada aqui, e eu quero maximizar. Quanto maior o número, menor será a minha sobra. Maximizei. Quais são as minhas células variáveis? Todas essas aqui. As em amarelinho, hein? Porque aqui é uma fórmula. Ou seja, ele vai me dizer 0 corta, 1 não corta. Quais são as minhas restrições? Eu vou, primeiro, vou dizer que todas essas células, vou marcar todas elas. Opa, tá o número aqui. Aqui, ó, vou marcar
todas elas, e vou dizer que tem que ser igual a 1. Então, quando ele preencher aqui com o binário 0, 1, 0, 1, a soma aqui, obrigatoriamente, tem que me dar 1. Vou dizer também que todas estes números têm que ser binário. Então, eu vou marcar todas aqui. E vou dizer que tem que ser BIM. E falta eu dizer que essa minha soma aqui não pode ultrapassar os 6.000. Então, eu vou marcar o quê? Esta minha célula, estas células aqui, todas elas, tem que ser menor ou igual a essa minha soma aqui. Não linear, resolver. O que eu fiz de errado? Ah, não marquei que era inteiro, eu acho. Vamos lá. E nem pode dar negativo, tá? Prof, ali também tu marcou, ali no último passo ali, tu botou as duas somas. Não teria que ser a coluna de limite, depois menor ou igual, a soma menor ou igual a coluna de limite? Peraí, vamos apagar, eu não quis apagar, vamos apagar tudo para fazer certinho. Então, vamos lá. Primeiro eu vou dizer que essas células aqui, elas precisam ser igual a 1. Vou dizer que estas células em amarelinho precisam ser binário. E claro, já lembrei. E esta aqui tem que ser menor ou igual a esta aqui. Não tenho mais restrição, ok, resolver. De novo, não se preocupem que ele demora um pouquinho, tá? Pronto. Não deu erro. Vamos tentar entender. A barra 1, ele vai usar para entregar para o cliente 3.000 e 3.000. Fechou 6.000. E, ó, só tem... eu vou mudar agora um pouquinho de cor aqui, só para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Estou falando desses dois clientes aqui. Estes dois clientes, ó, já foram atendidos. Por isso que ficou 1 e 1. E ambos foram atendidos pela barra 1, que é exatamente os 6.000. O cliente 5.100 foi atendido pela barra 2. E só uma vez, por isso que está 1. Então, a barra 2 foi utilizada única e exclusivamente para o cliente de 5.100. Como eu tinha 6.000, vou ter aqui uma sobra de 900. A barra 3 eu usei para o cliente 2. O meu cliente 2, que é só 1.000. Utilizei para o meu cliente 4.500, que também sobrou um pouquinho menos. Sobrou 500 de 6.000. E a minha barra 4? Já usei ela, já expliquei. E a minha barra 5? Usei para o cliente 1.000, o de 2.500 e de 2.500. Ou seja, exatamente os meus 6.000. Profe. Oi.
O cliente ali de 3.000 e 3.000, ele usou a barra 1 e a barra 4. Não duplicou aqui? A barra 1, não. O Ó, de, a ó, deu, barra deu duas 4. barras, ó. Deixa eu tirar esses meus azuis. Aqui, a soma daria duas barras para cada um, ó. Ele usou a barra 4 e a barra 1 para fazer as duas barras de 3.000. Exatamente. E olha aqui, ó, a minha fórmula está errada, ó. Deu errado. F10, vamos acertar. F9. Ó, vamos ver se... Vamos de novo calcular, então. Tá errado. Ó, essa aqui também. Então, vamos fazer a fórmula direito. Vamos zerar aqui, vamos rodar o solver de novo. Vamos corrigir, ok, solver. O solver não preciso alterar nada, ele está correto. Era a minha fórmula que estava errada. Vamos esperar. Então, vamos marcar aqui de novo. Por isso que é sempre muito bom conferir, ó. Eu estava marcando aqui em amarelinho. Olha o que eu fiz. Eu estava marcando em azul se todas as nossas barras estavam cortadas corretamente. Então, a barra 1, ó, mas aqui a barra 1 agora não cortei. Eu acho que a senhora vai ter que fazer a programação de novo lá no solver, toda ela. Eu Então, acredito. vamos lá. Vamos para o solver. Vamos redefinir tudo. Eu acho que tem que ser de novo. Tudo. Não tem necessidade, a não ser que eu tenha feito alguma coisa errada, tá? Porque não há necessidade. Função objetivo, maximizar, células variáveis. O que tem que fazer na binária é, se eu já tinha aqui alguma resposta, zerar antes de fazer ela rodar de novo, mas não a programação. Agora vamos adicionar, a não ser que aqui eu marquei uma célula a menos. Marcamos todas, aqui terá que ser binário. Vamos adicionar ó, aqui eu já não marquei certo, ó. Todas as células que tem que ser, ó, variáveis. Vamos marcar todas as células que tem que ser binário. E vamos dizer que todas essas têm que ser igual a 1. E vamos dizer que esta soma de produto tem que ser menor ou igual ao meu limite. Não tenho mais nenhuma restrição. Linear, resolver.
E ele não soma aqui o meu produto. Boa pergunta. Eu fiz exatamente o que tu tá fazendo e para mim também. Deu a mesma coisa. Igual. Igual. Deixa eu ver qual é a minha fórmula que está errada. Só um pouquinho, vamos achar aqui. Eu não sei por que o que nós estamos fazendo errado, porque agora deu certo. E tem dois. Deixa eu só rodar de novo, vamos ver se é esse o erro. É uma fórmula errada. Deixa eu só aumentar, senão vocês não enxergam. Ó, agora o André... Agora o André conseguiu entrar. Então, deixa eu conferir. B9 a B13. Ficou todas. Então, olha só. Para que eu consiga... Tá, então tá, agora ficou certo. Deixem eu voltar. Aqui eu estava de novo com 2 sem somar a linha 9. Estava somando da 10 em diante. Para que eu tenha o menor resultado, eu teria que não entregar a primeira coluna aqui, certo? A primeira barra eu não utilizaria. Não utilizo a primeira barra, mas entrego para todos os meus clientes. Todos eles serão entregues. E a minha primeira barra, o melhor resultado é não utilizá-la. Não sei se... Acho melhor eu voltar a explicar tudo de novo, porque eu acabei indo para frente e para trás. Concordam? Eu não entendi muito bem essa lógica. Tá, então, vou começar de novo, tá? Vou apagar tudo aqui. O que ficou confuso é que aqui estava com a fórmula errada. Então, tá, vamos começar de novo. Inicialmente, eu montei a minha planilha apenas com o que o exercício me dizia. Eu tenho 5 barras, cada uma delas tem um limite de 6.000 para corte.
Tenho aqui 8 clientes que me fizeram uma compra, cada um deles com a metragem que eles querem. O que me interessa saber? Qual barra utilizar para atender qual cliente, respeitando os 6.000, é claro, e ter o menor possível de sobra. Então, quando eu montei, eu já deixei aqui dentro preparada as células que o solver vai me dizer, usa ou não usa. 1 significa usa, 0 significa não usa. Então, o que está aqui dentro em amarelinho é o que as células variáveis que o solver vai me dar, dizendo usa ou não usa. Aqui, eu fiz uma fórmula somando todas essas células aqui, para depois, lá no solver, eu poder garantir que vai ser 1 aqui para cada uma dessas colunas. Se aqui for 1, significa que eu atendi este cliente. Se aqui fosse 0, significa que eu não atendi o cliente. Então, eu preciso garantir, se aqui ele me mandar usar a barra 2, significa que eu atendi 1.000. Se aqui ele me disser que é para usar a barra 3, significa que aqui eu atendi. Por isso que eu fiz essas células aqui somando. Lá no solver eu vou dizer que todas elas têm que ser igual a 1. Muito bem. E o que significa essa soma aqui? Significa que eu poderia usar a barra 1 e a barra 1. E aí o solver viria aqui e colocaria assim, eu não posso fazer isso porque eu tenho que garantir que seja 6.000, no máximo. 1 multiplicado por 1.000, não é uma soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fosse somar os números aqui, 1 mais 1, nunca daria 6.000. Por isso que a gente usa somar produto. Na verdade, é esta linha multiplicada por essa e somando entre eles. Então, vamos tirar aqui, vamos botar zeros aqui. Se eu utilizasse a barra 1 para esses 2 pedidos, 1 vezes 1.000 mais 1 vezes 1.000. Para não ficar fazendo desta forma e somando 1 por 1, a função que existe no Excel é essa, somar produto. Então, vou fazer a fórmula aqui. Sinal de igual, somar produto. Aqui é a sintaxe, que é multiplicação de matrizes. Dou um tab e ele está me dizendo, ele abriu parênteses e me diz, onde está a tua primeira matriz? É essas células aqui. Quando eu terminei de marcar as células da primeira matriz, ponto e vírgula. E agora ele pede, e onde está a tua segunda matriz? Porque se é uma soma de matrizes, é essa primeira linha aqui. Marquei tudo. Como eu vou arrastar, eu vou dar F4, fechar parênteses. Enter. E aí, claro que eu arrastaria. Por que deu 2.000? Porque o resto aqui está em branco. 1 vezes 1.000 mais 1 vezes 1.000 vai dar 2.000. Se tivesse mais o número 1 aqui, ia ser 1 vezes 1.000 mais 1 vezes 1.000 mais 1 vezes 2.500. E assim por diante. Por que eu preciso dessa soma? Para lá no solver dizer que este número tem que ser menor ou igual a 6.000. Por isso que deu 0. Menor ou igual, 0 é menor ou igual. Para melhor performance, nós já sabemos, né, porque já rodamos, que a barra 1 não vai ser usada. Então, vou apagar aqui. Fiz essa soma. O que é a minha função objetivo? A minha função objetivo agora é garantir que esse resultado que eu tiver aqui é uma matriz de novo, multiplicado por este aqui, tenha o número, quanto maior ele for,
significa que mais eu usei, eu tive menos sobra eu terei. Quanto menor o número, mais sobras eu terei. Quer dizer, eu usei o máximo que eu pude dos meus 6.000. Então, aqui também é uma soma de matrizes. Sinal de igual, somar produto, tab. Onde está a tua primeira matriz? Ponto e vírgula. Onde está a tua segunda matriz? Não tenho mais. Fecho parênteses, enter. Então, essa é a minha função objetivo. Se eu for lá agora no Solver, vamos redefinir tudo juntos. Clicar sobre a função objetivo. Está aqui. De novo, gente, eu quero maximizar. Quanto maior esse número, que é a multiplicação entre o meu limite e o que eu usei, se eu usei o máximo que eu usar, significa menos sobra. Por isso que é maximizar. Quais são as células variáveis que o Solver vai me calcular? Vou marcar, cuidado, gente, para não fazer que nem eu aqui, que esqueço de marcar alguma, ó, todas elas. Ele vai me calcular todas. Quais são as minhas restrições? Primeiro que estas células têm que ser binária. 1, uso, 0, não uso. Então, eu vou marcar todas elas. E vou dizer bin, de binário. Tenho mais uma restrição. Todas essas células têm que ser igual a 1. Por que disso? Porque se eu garantir que aqui tem 1 e aqui é a soma, significa que todos eles serão atendidos. Se ficar um 0 aqui embaixo, é porque aqui está tudo 0, então eu não atendi o cliente. E tenho mais uma restrição. Esse produto, essa soma aqui, tem que ser menor ou igual a esse limite. Menor ou igual a esse limite. Eu não posso gastar mais do que 6.000 em cada barra. Não tenho mais nenhuma, resolver. Não deu erro. Ficou 1 aqui, significa que todos foram atendidos. Pedido 1 foi atendido pela barra 5. Pedido 2 pela 3. Pedido de 2.500 também pela 5. O outro de 2.500 também pela 5. O de 3.000 pela barra 4. O outro de 3.000 pela barra 4. O de 4.500 pela barra 3 e o de 5.100 pela barra 2. E a barra 1 não foi utilizada. O que eu tenho de sobra? 6.000 daqui, 900, 500 daqui e mais nada. Nenhuma outra combinação daria menos sobra. Quanto maior o número aqui, significa que maior a minha multiplicação. Ou seja, maior eu usei, menos me sobrou. Estão aí? Sim, tudo certo. Sim. E agora, isso, claro, é um exemplo de corte, mas nós podemos utilizar de fazer escala das pessoas, nós podemos utilizar espaço de carregamento para caminhão, de espaço para armazenar matéria-prima em carrinho, e aí a gente pode fazer de diversas composições do binário. Esse, claro, o exemplo que eu dei antes para vocês, de achar um somatório, é o clássico, é o que todo mundo usa para explicar o binário, e estes exemplos mais sofisticados
é o que existe de mais utilizável de binário. Vou dar uns minutinhos, vocês tentam fazer, montar de vocês, para ver se todo mundo entendeu essas fórmulas. Eu escrevo elas aqui, para vocês não ter que olhar, né, aqui em cima. Vejam se vocês façam com calma para nós não errarmos de novo. Viram que uma fórmula errada, que foi o que eu fiz antes, ao invés de eu começar na linha 9, eu comecei na linha 10. Cuidado. Vamos tentar fazer? Eu já consegui, professor. Wagner já fez. Mais alguém? Estou montando. Tá, vamos esperar, então. Aqui deu certo. Débora, ok. Wagner, ok. Valmor e André? Eu estava fazendo a mesma planilha, acho que a mesma planilha não consegue usar o solver 2 vezes. Eu estou montando também outra. Não, olha aqui, ó. Eu usei a mesma. Vocês dão nomes diferentes? Que nem eu fiz aqui, ó. Exemplo 1 binário, exemplo 2 binário. Ele Sim. não aceita se vocês fizerem aqui para baixo. Isso. Sim, foi isso que eu fiz e não aceitou. Não, não aceita. Tem que trocar de planilha, ó. É. Então tá, vamos esperar uns minutinhos. Enquanto vocês tentam, eu vou só verificar se nós recebemos o e-mail. Hoje, às 6h30, havia uma reunião na Anhanguera, virtual, é claro, né? Para definir como será a prova, se vai ser, no meu caso, que tem que usar a ferramenta, se eles vão me dar outra opção ou não. Deixa eu ver se... Aí eu já aviso vocês. Não, infelizmente, não recebemos nada. Então, por hora, não posso explicar exatamente para vocês como será a nossa prova.
O que eu tô fazendo aqui nesse sofá? É, né? Em vez de se espichar, entra pra lá e eu vou deixar aqui. E você vou lá? Não, é vocês. Então, vocês cuidam. A minha fechou. Quem está falando, André? O Valmor. Valmor? Isso. Falta só o André, então. Que fechou também. Então tá ótimo. Então, pessoal,
são os dois exemplos que nós estávamos analisando de binário, só para a gente encerrar essa parte, e sendo a semana que vem, né, que seria dia 20, aqui vamos mudar para prova, primeiro bi, se preparem para estes 3 conteúdos. Programação matemática, aquela em que nós vamos escrever com variáveis x, y, montar as inequações, montar a função objetivo e não chegar a uma resposta. É só fazer a programação matemática. Segundo exercício, em solver, não binário, solver que a gente viu até essas últimas aulas, né? O produto, montamos a calça, compramos matéria-prima, enfim. E o terceiro, que é esse da aula de hoje, binário. Então, lembrem que a nossa prova, apesar de ter sido adiada, seria hoje 1000 pontos, então eu substituí pela solução binária, e a prova será a semana que vem, primeiro bi. Eu não sei ainda, eu fui olhar, eu não sei dizer a vocês como que ela será, se vai ser pelo AVA, se vai ser em uma outra plataforma, mas eu posso já, durante a aula, eu já pensei nas hipóteses e estou agora me antecipando a vocês, tá? Vamos imaginar que seja no AVA. Então, é aquele texto, múltipla escolha. Letra A, letra B, letra C e letra D, concordam? Esse é o padrão do AVA, que vai ser a resposta. Como que eu faria um exercício de solver? O exemplo que esse aqui do binário, tá? Vamos imaginar que o meu exercício fosse este aqui. O que eu faria como uma resposta para vocês assinalarem? A função objetivo, eu poderia botar lá qual é o valor que deu, e vocês teriam que assinalar. Porém, isso é no AVA, e vou exigir que até às 10 horas vocês me mandem por e-mail o Excel com o desenvolvimento em solver, a planilha. Logo eu vou enxergar se foi chute, vou enxergar se a planilha da Rose está igual à da Mariazinha e eu anulo a questão. Se for no AVA, e eu diria a vocês assim, que é 99,9% de certeza que será no AVA, não tem uma outra, mesmo que seja uma outra plataforma, vai ser assim, múltipla escolha, favorecendo a grande quantidade de disciplinas que a gente tem, que são dissertativas. E nós, profs, que temos disciplinas de cálculo e de ferramentas, a gente vai seguir essa lógica, a menos que recebamos alguma informação diferente. Lá no AVA, sim, você vai assinalar a resposta, sim, vai assinalar, e vai me mandar por e-mail o trabalho resolvido. Essa é a opção. Muito cuidado com as questões que a gente já conhece. Até às 8 horas vai poder ingressar no AVA, depois das 8 não vai poder. Eu ainda tenho uma preocupação da instabilidade do AVA, e aí eu não sei qual é a alternativa. Sei lá, a Rose está tentando entrar no AVA e não consegue. Então, eu tenho algumas cartas na manga, que eu vou ver se eu sou autorizada, ter a prova aqui, por mim, preparada, e poder mandar para vocês por e-mail. São opções. Eu sei que vocês vão estar fazendo e vão poder estar conversando com o colega, qual foi a resposta? Deu 17 mil. Para mim não deu, olha isso, olha, eu sei que vão poder fazer isso, mas igual eu acho pouco provável. É dia de prova, se faltar, se não fizer, vai para a prova, não é substitutiva, segunda chamada, aquela mesma história.
Os professores, as coordenações estão bem preocupadas com as notas de alguns alunos, não sei se é o caso de vocês, notas dos exercícios do AVA, as transversais, enfim, muito aluno com 0 ponto, que é um direito do aluno, e a gente sabe que daí depois falta pontos. Cuidado com a nota da prova, porque ela é uma soma separada que torna elegível ou não ir a exame, né? Muito cuidado, ou passar. Então, tenham bastante cuidado. Nós encerramos o conteúdo aqui para fazer a prova semana que vem, e daí na outra semana, que será 27 de abril, aí a gente começa com problemas de transporte e de designação. Se vocês tiverem... Vocês têm proficiência? Para mim não aparece. Não, eu tenho desafio nota máxima só. Tá, não, é que proficiência, se tiver, a prova é 18 de maio, daí perde uma aula minha. Se não tiver, a gente... Isso aqui, provavelmente, 4 de maio, todo mundo já voltou para o presencial. A não ser que... Oi? Tomara. Eu acho que vai morrer muita gente e aí talvez ninguém volte, né? Mas como hoje Caxias, infelizmente, já está tudo normal, né? Já está todo mundo na rua, caminhando e trabalhando, enfim, não existe coronavírus, então a gente não ia ser as faculdades que não iriam voltar. Então, 4 de maio, provavelmente, a gente volte. Então, nós teríamos a prova virtual, mais uma aula semana que vem virtual, e provavelmente 4 de maio a gente volte. Essas são as notícias que eu tenho para vocês. Elas são 100% inalteradas, eu não sei dizer para vocês, tá? Porque às vezes as coisas mudam e dependem de mim. Mas é o que eu sei até agora. Então, a nossa prova, 1.000 pontos, vai seguir nesse viés, caso não tenha nenhuma mudança, tá? Se tiver alguma coisa significativa que eu entenda que vocês tenham que saber antes da prova, que eu acho pouco provável, eu mando um e-mail para vocês, tá? Se houver alguma coisa que der para me avisar na hora da prova, serão avisados na hora da prova, se não for que os prejudique. Por isso que eu já estou dizendo que cai, estou dizendo o provável modelo que será, no AVA vai assinalar a resposta final que o enunciado pedir. Então, eu poderia pedir, neste caso de binária, eu podia pedir 2 coisas. Eu podia pedir qual era o total, né? O total da função objetivo, tinha lá, opção A, 135.600.000. E ainda pedir qual das barras atende que cliente. A barra 1, nada, 2, o cliente 8, a 3, o cliente 2, a 4, o cliente 5, e a 5 atende o cliente 1, 3 e 4. E aí a letra B e assim por diante. E ainda vou exigir que vocês mandem para mim por e-mail. E no dia da prova, 22 horas é 22 horas, não é à meia-noite, não é uma semana depois, não é no domingo. Certo? Então, nós encerramos hoje a nossa aula mais cedo, é 9h05, até para a gente não sei se vocês têm alguma dúvida, se querem falar alguma coisa. Uma dúvida, professor. A prova, então, é a senhora que vai postar no AVA, não vai vir em São Paulo a prova, então? Não, a prova é nossa. Somos nós que vamos preparar. Tá, não, tranquilo. Ou seja, não vai ser nada além do que a gente viu, né? Ah, uma pergunta boa. Pode cair teoria? Pode. Eu não costumo fazer cair teoria na disciplina de PO, porque 3 exercícios costuma levar até as 10 horas para
o aluno desenvolver, certo? Eu tenho que dar tempo para vocês. Vamos imaginar, e eu estou aqui imaginando, que o AVA me exija 10 questões. Estou imaginando. Como é que eu vou fazer 10 questões de cálculo para vocês? Vocês não terminam até as 10 da noite. Então, eu farei 3 questões de cálculo, cálculo que eu acabei de explicar, e 7 serão dissertativas. O solver é utilizado para cálculo de operação binária. Operação binária é você preencher com números decimais, coisas assim que a gente conversou, né? O que são variáveis de decisão? A função objetivo tem alguma característica específica que pode dar erro no solver? Se ela não for uma fórmula de cálculo. Claro, vai ter as opções, né? Letra A, letra B, letra C, letra D. Mas se eu for obrigada a fazer 10 questões, que eu não sei, gente, eu estou aqui conversando com vocês, eu não posso fazer 10 questões de cálculo. Concordam? Sim. Então é isso, tudo bem? Vocês têm mais alguma coisa? O que vocês acham? Aceito sugestões, fiquem à vontade. Prof, sobre o trabalho avaliativo ali que foi mandado por e-mail, onde é que eu vejo a nota dele agora? Postei no AVA. Tá, tem que dar uma olhada lá. Eu não O sei. AVA tá virado, né, que é aqui. Tem alguns alunos agora aqui no WhatsApp me dizendo que o AVA tá fora. Não sei. Ele tava dando problema no acessar ali, tem que ficar atualizando a página toda hora. Tava bem difícil. Isso é uma preocupação, né? Vocês imaginem o Brasil inteiro fazendo prova no AVA. Isso é uma preocupação minha também. Por isso que eu quero a minha carta na manga, se me permitirem começar a dar problema no AVA, eu poder mandar a prova para vocês, né? E a gente, seguindo aqui o nosso calendário, vale isso para todas as disciplinas. É do dia 13 ao dia 30. Óbvio que essa semana ninguém vai fazer prova, né? É óbvio, ninguém avisou vocês. Então, nos resta do dia 20 ao dia 30. Quem dá aula no dia 24, obrigatoriamente vai ter que fazer a prova semana que vem. Quem tem a aula na terça, não vai poder fazer a semana que vem, porque é feriado. Terá que ser dia 28. Então, eu, a princípio, vou marcar com vocês dia 20. Quem fizer na terça vai fazer no dia 28. Quarta eu vou fazer no dia 22. E na quinta eu vou fazer dia 30. E sexta vou ter que fazer dia 24. Então, vocês cuidem com os outros professores, né? Que amanhã, quarta, enfim, vão conversar com vocês também, não vai ser só eu. É isso então, pessoal. Se ninguém tem mais nada a falar, estudem, deem uma boa revisada nos nossos exercícios, que os 3 cálculos serão similares ao que a gente viu. E essa aula eu vou postar, então, esse vídeo da nossa aula, vou postar na aula 2. Todos os vídeos eu estou postando na aula 2. Tá bom. Feito, pessoal? Ok, prof. Boa noite. Boa noite. Até a semana que vem. Boa semana para todos. Para todos nós, amigos. Boa noite para todos. Tchau, tchau.